Descarga eletrostática, ou simplesmente ESD, é uma demonstração poderosa e impressionante da natureza. Uma visão espantosa da ESD é o flash brilhante de um raio sobre o céu noturno. Em uma escala menor, pode ser apenas um incômodo, como um cabelo frisado em um dia de vento seco ou um pequeno choque ao segurar a maçaneta da porta. Bom, e o que causa a descarga eletrostática? Normalmente existe um caminho disponível para que as partículas carregadas sejam movidas com facilidade e segurança para o solo. Se esse caminho estiver danificado ou bloqueado por um isolador, as partículas carregadas se acumulam e aguardam a oportunidade de se deslocarem para outro objeto. Quando tais objetos estão muito próximos ou quando existem suficientes partículas acumuladas para superar a distância, elas se deslocam e causam uma fagulha. Geralmente essas fagulhas ocorrem em uma escala tão pequena que nem sequer chegamos a vê-las ou a senti-las. No entanto, apesar de não sermos capazes de percebê-las, muitos dispositivos eletrônicos são tão sensíveis que podem ser danificados ou totalmente destruídos por elas. No caso de uma ocorrência de ESD como essa, em que as partículas acumuladas passam de um objeto a outro, elas podem interromper um sinal ou causar um curto-circuito, o que resultaria na falha da peça. Mesmo que a peça não apresente imediatamente a falha, essas descargas poderão causar danos parciais ou latentes que encurtarão a vida útil do produto, mesmo com o uso normal do mesmo. O uso de uma barreira de ESD para interceptar as cargas e fornecer um caminho para a segurança permite defender os dispositivos eletrônicos delicados contra danos eletrostáticos. No entanto, se ocorrerem ataques com descargas mais poderosas, esse único ponto de defesa será derrubado. Nesses casos, é necessário adotar uma defesa mais robusta e completa. Um plano contra ESD abrangente e bem integrado limitará os danos e reduzirá as falhas e devoluções de produtos. Na verdade, os danos decorrentes de ESD são hoje um dos problemas mais sérios da indústria de eletrônicos. Somente nos Estados Unidos, tais problemas causaram prejuízos de centenas de milhões de dólares ao ano. É o efeito cumulativo dos danos de ESDs que aumenta ao longo do tempo. Por exemplo, um fabricante de placas-mãe pode enviar 1000 placas por semana com uma taxa de precipitação radioativa de 1%, metade da qual é causada por danos de ESD. Isso significa 5 placas falhando por semana em função da ESD. Se as placas custam uma média de $120, isso gera uma perda de $600 semanais, ou $31.200 por ano. A devolução de produtos que apresentam falhas de ESD latentes custam ainda mais caro. O fabricante gasta mais dinheiro em suporte ao cliente, custos de entrega e testes de depuração na fábrica. O impacto financeiro e os danos à reputação da empresa podem ser evitados enormemente por meio de práticas bem implementadas e de baixo custo. Para minimizar as chances de danos de ESDs, existem 3 áreas de foco principais: equipamento pessoal, ambiente de trabalho e área de trabalho individual. O custo de fornecer a um trabalhador um equipamento apropriado de segurança contra ESD pode ser menor do que o de uma única placa-mãe atingida por uma ESD errante. Por isso, pode ser de bom senso econômico assegurar que cada trabalhador tenha e use estas poucas ferramentas essenciais.
Primeiro, antes de entrar em qualquer área de ESD, eles devem usar calcanheiras contra ESD em cada sapato. Uma vez fixadas as calcanheiras, o fio condutor deve ser colocado dentro da meia para que fique bem junto à pele. Colocá-lo entre a meia e o sapato não fornecerá o aterramento necessário, por isso, certifique-se de que o fio esteja em contato com a pele. Como alternativa às calcanheiras, pode-se usar sapatos para ESD. Esses sapatos terão os recursos condutores necessários nas áreas sensíveis a ESD e podem ter outros recursos industriais, como biqueiras de aço para trabalhar perto de equipamentos pesados. Deve-se usar uma pulseira de aterramento durante o manuseio de produtos eletrônicos. Essa pulseira consiste em uma faixa elástica que deve estar totalmente em contato com a pele, não à vista por cima da roupa. Um fio em espiral é anexado à pulseira e aterrado no local de trabalho por meio de um clipe ou de uma tomada banana. Por fim, o trabalhador deve usar um jaleco especial quando estiver em um espaço de trabalho sensível a ESD. Para ser eficaz, este deve ser abotoado ou bem fechado. Depois de vestir as calcanheiras ou sapatos, a pulseira e o jaleco, toda pessoa que entrar na área sensível a ESD deve checar seu equipamento em uma estação de teste. Se o teste falhar, será necessário verificar se a pulseira ou sapatos estão em bom estado e vestidos de maneira adequada e corrigir o problema antes de prosseguir. Em geral, esses itens são conferidos na mesma estação de teste. As instruções de uso devem estar visíveis e deve-se criar um registro à medida que cada pessoa entrar em uma área de ESD. Um local de trabalho equipado adequadamente contra ESDs deve atender a duas áreas fundamentais: ambiente e aterramento apropriados. Como o ar seco contribui para a formação da ESD, o ambiente de trabalho deve ter controles de umidade. Recomenda-se manter o nível de umidade do ar acima do padrão mínimo da indústria, que é de 21% de umidade relativa. O revestimento do piso deve consistir em placas dissipadoras de calor instaladas com um epóxi condutor. Elas são encontradas tanto em placas de carpete ou vinil e fornecem uma grande superfície condutora. Toda a superfície do piso é então aterrada na estrutura do prédio ou em um terminal de aterramento. Com o medidor Megger é possível medir a propriedade condutora do piso. Posicionando as sondas de acordo com as especificações, uma pequena carga é enviada através do piso. O medidor pode então determinar se o piso passou no teste. Os pisos não condutores falharão no teste. Qualquer pessoa que caminhe sobre um piso dissipador de estática deve estar protegida por calcanheiras ou sapatos para ESD. Um carrinho com rodas de plástico empurrado sobre o piso pode gerar uma carga estática. Assim, qualquer carrinho usado nesta área deve ter rodas condutoras e/ou uma correia de aterramento. Todas as bancadas de trabalho devem ser acompanhadas de uma cadeira ou manta com dissipador de estática, além de um local para prender a pulseira antiestática. Todos esses três itens devem estar conectados entre si e aterrados apropriadamente. As áreas de trabalho individuais devem estar livres de entulhos e itens que possam gerar cargas. Use um medidor de campo para testar os itens que possam prejudicar os materiais sensíveis a ESD. É recomendável remover todos os itens que não tiverem proteção contra ESD. Cada bancada deve ter uma cadeira protegida contra ESD.
Essas cadeiras contêm materiais dissipadores de estática no assento e no encosto. A cadeira é aterrada ao piso por meio de rodinhas feitas de materiais condutores ou por meio de uma correia de aterramento. Quando a pessoa senta em uma dessas cadeiras, o aterramento ocorre de seus jalecos para a cadeira e desta para o piso. Antes de manusear qualquer material, deve-se plugar a pulseira antiestática no receptáculo de aterramento da bancada de trabalho. Uma estação de trabalho utilizada de maneira apropriada proporciona vários caminhos para aterramento, obtendo o máximo de proteção contra danos por cargas estáticas. Com o equipamento de aterramento apropriado, o trabalhador opera e trabalha com segurança com materiais sensíveis a ESD. Mas como as cargas estáticas podem pular distâncias curtas, deve-se manter outras pessoas afastadas do local de trabalho, especialmente se estas não estiverem equipadas de maneira apropriada. Após trabalhar com qualquer item sensível a ESD ou prepará-lo para transporte, assegure-se que ele seja armazenado em recipientes antiestáticos. O material da embalagem deve envolver totalmente o item. Essas medidas preventivas levam pouco tempo para programar, não atrapalham o trabalho e compensarão rapidamente o investimento com o aumento dos lucros. O compromisso com estas 5 estratégias garantirá o sucesso de um programa ESD. Compromisso da administração em fornecer instalações seguras e amigáveis e ferramentas de prevenção. Um plano de implementação eficaz que reflita requisitos mensuráveis e realistas. A administração deve levar em conta o custo, a eficácia e os hábitos sociais. Comunicação consistente e contínua sobre a importância da ESD. Auditorias frequentes de teste de processos de controle e teste de ESD. E aprimoramentos contínuos de acordo com as necessidades do negócio e a capacidade de fabricação. Se todos os funcionários da montagem até a administração compreenderem o que é a ESD e trabalharem ativamente para evitá-la, sua empresa estará no caminho certo para ser reconhecida como um fabricante de alta qualidade.